Rafael, no ar. Boa noite, amigos. Boa noite quem está nos assistindo pelo Instagram. Para nós aqui do Cremego, é sempre uma alegria poder trazer conhecimento, educação aí na área médica. Hoje com um assunto interessantíssimo. Esse assunto chegou até nós um interesse da classe médica importante por causa da reforma tributária recente. Nosso primeiro vice-presidente também, Dr. Wagner, falou para nós que a gente era importante passar para os médicos essas noções, essas mudanças. Para isso, a gente convidou aqui três experts no assunto, né? Nós temos o Dr. William Santana, que é um contador de área médica, ele é especialista na contabilidade da área médica. Nós temos o Dr. Guilherme de Ferreira, que é especialista em legislação tributária, e Dr. Lucas Marinucci, que também é especialista em sucessão e holding. A reforma tributária está aí, agora o mês de fevereiro iniciando, a gente tentou colocar o mais antecipado possível essa discussão, para que a gente tenha, para que todos tenham tempo de assistir aqui ao vivo e também depois essa apresentação segue para o YouTube do Cremeg, onde vai estar disponibilizada lá também para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo. Então, primeiro eu vou passar aqui uma boa noite a todo mundo. Boa noite, William. Essa apresentação segue para o YouTube do Cremeg, onde vai estar disponibilizada lá também para quem não conseguiu assistir aqui ao vivo. Então, primeiro eu vou Boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, agradecer ao Cremego pela oportunidade e parabenizar, porque é um assunto de suma importância para todos nós, né? É um momento que estamos vivenciando e vamos ter que passar por bastante mudança. Muito obrigado. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, quem está aí nos apoiando também. Boa noite a todos que estão nos escutando ao vivo, que depois vai assistir gravado também. Como o doutor William trouxe, uma grande oportunidade de aprendizado para nós e para quem está nos escutando aqui também. Temos uma boa noite. Obrigado. Boa noite, doutor Lucas. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço o convite. Agradeço poder estar aqui compartilhando um pouco sobre essa questão da reforma tributária, como a gente pode se proteger um pouco mais em relação a essa situação, né? Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Então, vamos dar início aqui à discussão. O pessoal já está aí ansioso para escutar vocês, não a minha pessoa. Eu só sou o controlador do tempo. Trarei algumas perguntas que têm chegado para nós durante a semana, mas eu vou frisar novamente que vai estar disponível no YouTube. E a gente tinha definido mais ou menos 4 blocos, então aí vamos tentar fazer uma discussão em torno de 1 hora. Eu acho importante esse tempo. Se a gente passar um pouquinho, não tem problema. Se também faltar um pouquinho, não tem problema. No primeiro bloco, nós vamos discutir sobre realmente essa reforma tributária e que muda aí na atividade médica, né? Falando aí de lucro presumido, real, simples, nacional. Eu vou passar então para o Dr. Guilherme de Ferreira, ele vai começar a falar um pouquinho sobre esse primeiro bloco da reforma tributária e o que essa reforma trouxe de mudança, Dr. Guilherme. Boa noite novamente. Presidente, se você me permitir, gostaria de iniciar lá do começo, começar do começo. Falar então ali de quando a reforma veio e começou a ser aplicada para a fase que a gente está hoje. Nós iniciamos, de fato, uma reforma tributária em 2023, quando foi aprovada a emenda à Constituição. Então, primeiro se mudou a Constituição Federal para então começar os próximos passos da reforma tributária. Para então ter a aplicação de legislação e mudanças de fato mesmo na reforma, tem que ser feitas promulgadas legislações e legislações complementares, legislações ordinárias, todas para então disciplinar a reforma, o que ela trouxe. Então, o primeiro passo foi a emenda à Constituição, e nós já tivemos algumas aprovações de leis. Só gostaria de voltar a trazer o foco da reforma tributária aprovada em 2023. Ela veio com a intenção de simplificar. Então, foi vendida que ela vai simplificar a vida do consumidor. Por quê? Trata-se de uma reforma do consumo.
Então, ela vem para mudar apenas os impostos e os tributos, na verdade, de consumo. Então, ali a gente está falando de ICMS, ISS, PIS, COFINS e eles conseguiram colocar também o IPI. Então, são os 5 tributos que estão abarcados na reforma tributária. A gente não está falando de outros tributos quando se fala da reforma tributária. E eles falaram que iria simplificar, que esses 5 tributos se transformariam em um, que seria o IVA dual. Mas pelo nome IVA dual, a gente já viu que não será apenas um. Então, o IVA dual ele se transforma em dois, no IBS e no CBS, onde PIS, COFINS e também o IPI se transforma em CBS e ISS e ICMS se transforma em IBS. Esse é o escopo geral. Aí a gente vai, trouxe simplificação? Nós só saberemos na prática. E o doutor William, contador, está aqui para nos explicar de mais para frente se vai ter simplificação ou não. Apesar que é na prática, quando começar de fato, que a gente vai saber se vai ter uma simplificação ou não. O que a gente já sabe hoje, para você, médico, para as clínicas, para o profissional autônomo, para o médico, o que a gente sabe é que a reforma tributária vai onerar mais essa classe. Porque hoje se paga, quem não está no Simples Nacional, se paga uma média, porque depende de cada município, de 5% de ISS, que é o imposto que cabe ao profissional liberal médico. Então, ele paga hoje uma média de 5%, que está no lucro presumido, que está no lucro real. Com a reforma tributária, vai agora ele igualar. Então, ele vai pagar igual uma empresa que produzia, que vendia produto de ICMS. Então, ele vai pagar a alíquota cheia. Mas teve-se uma costura onde alguns profissionais liberais têm uma redução. Então, o médico vai ter uma redução na base de cálculo. Mas de toda forma, a previsão é que o ISS, que não vai existir mais, que vai ser IBS, do médico, vai ser por volta de, ainda não temos a alíquota fechada, mas por volta de 15%, 17%, ali de 13% a 17% vai ser mais ou menos a alíquota. Então, hoje, quem paga 5% de ISS tem o risco de. Risco não, vai acontecer. Então, vai para 13% a 17% só de IBS e CBS, né, juntando os dois. Então, nós teremos essa possibilidade de aumento. Eles justificaram esse aumento por quê? Eles falavam que o ICMS tributava muito, muito mais do que o ISS, o que a gente sabe que, na verdade, não é a verdade, né? Porque o profissional o profissional liberal, apesar dele pagar o ISS, que em regra seria um valor menor, esse valor não se porque outras formas de outros custos não entravam. Só um momento aqui que meu computador está desligando. Porque tinha alguns custos que não entravam. Por exemplo, um profissional da medicina, ele tem que ficar se atualizando. Ele vai fazer uma residência, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai fazer um curso profissionalizante e tudo isso é um custo para a profissão dele. E isso não entrava na conta do ISS. Já no ICMS, tudo isso entra. Então, no ICMS, o custo da empresa, tudo que a empresa faz ali, ela conseguia deduzir no seu imposto. Deve ter caído lá, né, a bateria dele, pelo que eu estava falando, mas é importante, doutor Rafael, porque acho que o assunto que ele entrou é muito, muito pertinente, principalmente agora na escolha das questões tributárias, que antes nós falávamos nós vamos utilizar lucro presumido, vamos fazer pelo simples. E agora, será qual que é mais vantajoso? Né? Será como que nós iremos realizar mesmo essa situação? Porque nós estamos agora num cenário do consumo. Né? Nós estamos no cenário do consumo e não só das alíquotas que alteraram. Então, nós temos que verificar essa situação, assim, seguindo o raciocínio aí do Dr. Guilherme, em relação de aproveitamento de crédito. Né? Nós temos que aproveitar agora os créditos. O Guilherme mandou uma mensagem aqui, estou entrando. Explica esse aproveitamento de crédito para nós. Isso, porque antes, por exemplo, no lucro presumido, nós não aproveitávamos os créditos nas compras. Né? Nós não aproveitávamos esses créditos.
E agora nós vamos poder aproveitar. Por isso que o Dr. Guilherme começou a falar aí em situações de o profissional liberal vai para um congresso, vai para uma especialização, ter uma despesa com a passagem aérea, outras despesas vinculadas à atividade, nós agora iremos poder aproveitar esses créditos, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo, que a reforma tributária ela vai até 2033, para ela ser totalmente implementada, nós estamos aí no caminho agora de planejamento, né? Então, assim, a, apenas a escolha da forma de tributação deixou de existir. Eu quero apenas lucro real, lucro presumido ou imposto simples, né? As pessoas falam que é mais simples, mas às vezes não é tanto assim, né? E nem na nossa atividade médica será que compensa, né? Será que esse imposto simples tem uma alíquota favorável? Né? Nós trabalhávamos dessa forma. Então, essa atividade médica agora, ela vai ter que verificar o planejamento, não só a atividade médica, todas as atividades, né? Nós estamos entrando no momento de planejamento, né? Onde nós vamos planejar como vai ser a nossa atividade de agora para frente, tá? E não apenas escolher a tributação. Por isso que é importante, nesse momento, nós sentarmos com os nossos contadores, né, para fazer esse levantamento. Porque nesse momento, nós vamos aproveitar o que a atividade médica vai executar, o que ela está querendo para esse ano, para esse exercício, e fazer o melhor planejamento. É um momento muito importante, um momento ímpar em relação a esses dois profissionais, tanto o médico quanto ao seu contador. Tá? Isso você está falando tanto para o médico, pessoa física, quanto para o médico que constituiu aí uma empresa para fins de recebimento de honorário, né? Através da pessoa jurídica. Esse planejamento deve ser feito nessas duas circunstâncias, né? Deve ser feito nessas duas circunstâncias. Uma porque nós estamos vendo aí a situação onde o senhor fala assim, apenas para receber honorários, né? Então, por quê? Porque o médico ele presta serviço em, às vezes, mais de um hospital, né? E aí ele emite a nota fiscal para receber seus honorários, né? E aí, e agora? Nós temos algumas despesas que nós pagamos nessas atividades. Nós temos aí as taxas de sala, né, que nós utilizamos, faço cirurgia em um determinado hospital. Lá eu tenho as despesas próprias para aquilo ali, né? Então, quando nós falamos ali da redução, o Dr. Guilherme falou aí da redução aí para atividade médica, para não onerar os seus honorários, né, e o paciente em geral, ver-se uma redução aí até 60% ou até de alíquota zero, né? Então, há de se fazer esse planejamento para ver se a nossa atividade vai se enquadrar dessa forma. Tá? Por isso que eu estou falando que o momento é sublime, é muito importante para que nós façamos essa reunião, o profissional médico com o profissional da contabilidade, porque o seu contador entende da sua realidade, né? E ele vai ali e vai fazer esses levantamentos para apurar o que nós podemos ter de crédito nas nossas atividades ou não. E se nós iremos ter essa redução aí, igual está a previsão aí de redução de até 60% a questão de medicamentos, né? Então tem que se observar tudo isso. O Dr. Marcelo perguntou, antes de passar a palavra para o Dr. Guilherme, que ele já retornou, o Dr. Marcelo perguntou se esses créditos aí com inscrição de congresso que o senhor falou, Dr. Guilherme acho que falou também, se não seria mais vantajoso o livro caixa. Aí tem que fazer um estudo? Por isso que eu estou falando, doutor, nós temos que sentar junto com o contador, com o nosso contador, para fazer o levantamento. Qual que é melhor?
né, na alíquota pela empresa ou pelo livro caixa na pessoa física. Né? Nós temos que saber se realmente vai ser vantajoso fazer isso no livro caixa, porque pode ser que não, tá? Que às vezes a intenção mesmo é pejotizar todo mundo. Né? Então, pode ser que não seja vantajoso trabalhar na pessoa física. Posso complementar? Claro, doutor Lucas. Boa noite, pessoal. Em relação até à questão do livro caixa, a gente tem que tomar cuidado porque houve várias operações contra o livro caixa dos médicos, né? Então assim, muitas das despesas que foram declaradas em livro caixa caíram nessas operações. Então foi algo que não conseguiu comprovar de fato aquele benefício ali trazido dentro do livro caixa, né? Então, por isso que é importante fazer o planejamento para ver se é interessante colocar tudo dentro da empresa, se dentro da empresa vai reduzir os impostos, se vai ter como comprovar todo esse tipo de despesa para gerar crédito, né? Então, o livro Caixa também traz essa situação, digamos assim, de análise, porque tivemos várias operações agora, já vem a operação assim desde 2023, 2022, então tem que tomar cuidado com a questão do livro caixa, porque o livro caixa não é 100% garantido aí que vamos ter benefícios. A chamada Operação Pandora, né, Lucas, que foi uma aí Perfeito. que foi atrás dos médicos assim de uma forma bem, né, bem incisiva, né? Então temos que ter esse cuidado aí na elaboração desse livro caixa, principalmente para comprovação documental, né? Porque às vezes, e hoje ainda com com o livro caixa eletrônico, né, nós temos que emitir os nossos recibos através do programa próprio, né, da Receita Federal, e os lançamentos também, isso está muito evidente. Né, e a forma de fiscalização está sendo muito simples. Doutor Doutor Guilherme, Guilherme, sim, doutor. é porque começa a chegar as perguntas. Eu sei que o doutor Guilherme ainda tem o finalzinho da sua fala sobre um geral da reforma tributária, mas aí a doutora Silva aqui está dizendo, fazendo um comentário em cima do que o senhor falou. Obrigatoriamente precisa fazer um CNPJ? Não, né? Mas parece que as políticas têm cada vez direcionado os médicos a fazer isso, né? Exatamente, tem direcionado, né? Não é obrigatório. Mas nós temos que ver com o contador, né? Qual que é mais vantajoso? Essa alíquota de 27,5%, né? Com aproveitamento ali do livro caixa, ou jogar na empresa com aproveitamento de créditos ou não, né? Temos que fazer o levantamento. Obrigado. Doutor Guilherme, então eu não sei exatamente isso, o senhor, aonde o senhor parou, que caiu de uma vez, mas o senhor pode Foi. reintroduzir o assunto e continuar. Obrigado. Presidente, eu não sei se estava tão ruim que até me derrubaram ou se estava indo no rumo certo. Mas vamos lá, vamos retomar. Estava ótimo, estava excelente. Ah, então perfeito. Pessoal, eu até vi que o Dr. William estava complementando, fui acompanhando aqui no celular, então até que voltava aqui tudo, mas retornando ali na ideia da reforma tributária, ela veio com aquela questão de simplificação, 5 impostos se tornarem um, acabou que um imposto se tornou dois, e na realidade, os dois impostos que viraram IBS e CBS, o IBS vai destrinchar em dois, os subimpostos, podemos dizer assim. E, além disso, foi-se criado o imposto do pecado, né? O imposto seletivo, o IS. Então, nós saímos de 5, que virou um, que na verdade viraram 3, que talvez virem 4. Mas, assim, não é para assustar todos. Isso vai ficar mais problemático para a contabilidade. O contribuinte em si, o médico, ele não vai sofrer tanto, vai sofrer na hora de pagar o imposto, a pagar o tributo. Agora, na hora de apurar quem sofre é a contabilidade, e na hora de defender nós advogados que sofremos também. Mas, de toda forma, essa foi a ideia. Nós tivemos uma grande legislação aprovada no ano passado, onde já trouxe as diretrizes gerais da reforma tributária, e agora, em janeiro, nós tivemos outra. Mas, para vocês terem ideia da complexidade, apesar dessas duas grandes legislações terem sido aprovadas, até o momento a gente não tem alíquota, porque não foi fechado totalmente a reforma tributária. Então, hoje, por exemplo, eu não posso chegar aqui, doutor William, doutor Lucas, não pode chegar e falar a alíquota é tanto, porque a gente não tem. Então, hoje eu nem consigo trazer para vocês, médicos, quanto que vocês vão pagar a mais efetivamente. A gente tem uma previsão de quanto que vai ser esse aumento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto.
E eu quero trazer um outro ponto. A gente está falando de reforma tributária, e eu quero trazer uma outra reforma que tivemos no final do ano passado, que foi a reforma do imposto de renda. Então, a reforma da renda, porque a reforma tributária, apesar de chamar tributária, ela não abarcou todos os impostos. Foram só os impostos do consumo, os tributos, na verdade, do consumo. E ano passado nós tivemos a reforma da renda, uma grande vantagem, porque deslocou a margem de cobrança do imposto de renda. Então, hoje, quem ganha até 5 mil vai ser isento do pagamento, o que não era antes, e começar, então, de 5.001 até 7.250. É isso, né? Doutor Olívia depois me corrige. Que isso que deslocou a faixa, então, da cobrança. Ponto positivo. Então, quem recebe pouco vai deixar de pagar ou vai pagar menos tributo ali do imposto de renda. Mas aí tivemos um problema. Eles falaram que para compensar essa falta de arrecadação, veio se cobrando um imposto, eu até posso falar que é uma bitributação do dividendos e da distribuição de lucros. Então, vocês aí, médicos, que estão faturando aí 100 mil ao mês, distribuição de lucro 100 mil ao mês, pode reduzindo 80, 70, 60, você vai pagar, então, mais tributo a partir de agora. Porque se distribuir mais de 50 mil ao ano, ou mais de 600 mil, ou mais de 50 mil ao mês, ou mais de 600 mil ao ano, você vai pagar então mais um tributo. Aí é a pessoa física. Então, a pessoa física que vai receber já vai ser retido na fonte, tem que ser retido na fonte sobre todo o montante que ela vai receber. E aí que se tornam vários, vence vários planejamentos tributários, porque aqui, o que a legislação traz? Que uma pessoa jurídica, se ela pagar 50, mais de 50 mil ou mais de 600 anual para a pessoa física, tem que reter. Mas e se for duas pessoas jurídicas pagando, vai reter ou não? Então, não, porque eles falam que é de uma pessoa jurídica. Mas aí eu falei, planejamento tributário, né? Para a gente ver essa redução. Só que a gente tem que tomar um grande cuidado. Tem que diferenciar simulação de realidade. Então, a operação tem que ser real, para a Receita Federal não vir descaracterizar aquele planejamento que você fez. Então, eu vou ressaltar o que o doutor William trouxe: contador junto, advogado junto, planejar e ver a operação. Então, você tem que entender tudo que a empresa faz. Mas aí foi por isso que eu trouxe essa questão da reforma tributária, porque a gente teve reforma tributária, reforma da renda. E tudo isso afunila para o quê? Tem que se planejar, tem que estudar toda a operação da empresa para saber o que de fato tem que ser feito no seu caso. Só puxando aqui por último para eu finalizar, uma colega ou uma doutora médica me perguntou, me fez um questionamento sobre um ponto específico é, de nota fiscal, da emissão de nota fiscal, livro caixa, competência. O doutor Lucas trouxe perfeitamente falando dos riscos do livro caixa, né? E isso é muito importante porque ela me trouxe uma pergunta. Primeiro, ela me perguntou em relação à emissão da nota fiscal dela. Ela não recebeu do hospital, mas ela tem a obrigação de emitir a nota fiscal. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, qual é a competência? Né? Ela está fazendo livro caixa, ou se ela está fazendo livro caixa ou por competência. Para então eu poder responder a necessidade de emissão de nota fiscal, a que ponto que está. Então, se uma pergunta simples dessa tem vários dependes, imagina se tratando de uma reforma tributária, onde existem médicos que são empresários, médicos que são investidores, médicos que fazem tudo. Porque a gente sabe que na medicina o médico unicamente ele não vai lá para fazer um atendimento ao seu paciente, fazer uma cirurgia, ele faz tudo. Então, ele olha as notas fiscais dele, ele conversa com o contador, conversa com o advogado, ele empreende, pensa em lançar um produto novo para a rede dele, ele tem que ficar fazendo a gestão do seu hospital, da sua clínica, gestão dos seus pacientes, ele tem que fazer o controle de o CRM, né, que não do conselho de vocês, mas o CRM de pacientes, que isso aí você tem que ter. Então, engloba muita coisa. Hoje, o profissional liberal ele é um empresário. Então, ele tem que ficar atento à reforma tributária, reforma do imposto de renda e a tudo que isso vai mudar na vida dele. E o último agora, garanto, prometo para a gente passar para os próximos. Trouxeram aqui, estou aqui com o Instagram aberto também, para poder ver as perguntas, o que o pessoal está comentando. Colocou aqui, o problema é que a pessoa física, você paga 27,5% de imposto. E aí que vem um erro. Você não paga só os 27,5% de imposto.
Vocês têm que lembrar que o profissional liberal que está na pessoa física, ele vai pagar o imposto de renda, porque ele vai te fazer o Receita Saúde, vai emitir o recibo e vai pagar esse imposto. Só que ele tem que lembrar que ele tem que pagar o ISS para o município também. Então, você tem que, apesar de você tirar essa nota fiscal no Receita Saúde, você tem obrigatoriedade de pagar INSS e ISS. Você tem que fazer o seu carnê-leão para você poder, apesar de já vai estar ligado o carnê-leão com a Receita Saúde, mas o ISS não está. E aí, às vezes, a gente esquece. Então, não é só 27,5. Então, você pode subir mais pessoa física, viu? Por isso que quase sempre pessoa jurídica compensa mais para profissional liberal, assim, ainda mais profissional liberal que tem um recebimento maior. Creio que eu posso ter sanado, mas aí a gente vai conversando mais aí para eu não ocupar muito tempo. Não, e tem uma situação interessante no mercado médico aí, é que às vezes o colega, pelo que ele está vendo da nossa conversa aqui, eu só estou dando as opiniões, porque especialistas aí são vocês, os experts são vocês, mas pelo que a gente está conversando aqui, às vezes o colega faz um CNPJ ali para trabalhar naquele hospital, aí com aquele mesmo CNPJ ele trabalha em um outro, trabalha na prefeitura, então ele tira cinco, seis notas fiscais assim de valores menores, mas que vai dar uma renda para ele mensal, né? Isso também é um risco, né? Agora com toda essa trama, essa teia aí de arrecadação do governo, essa fome do governo pelo dinheiro dos impostos, né? Não é não? Presidente, um dos grandes pontos também que eu não falei da reforma tributária vai ser a ligação de informação entre os órgãos. Hoje, não tem uma grande troca de informação entre Receita Federal, Estado e município. Agora, o ISS, ICMS, que era estadual e municipal, e o PIS/COFINS, que era federal, vão se transformar em IVA dual. Inclusive, foi criado o conselho gestor, que ele vai gerir todos o IVA dual, ele vai gerir o IVA dual. O que isso importa? Por que eu estou falando isso? A informação agora vai ficar em um órgão só. Então, antes, você fazia algo, por exemplo, você ia lá e declarava que você ganhou como médico 10 mil por mês no seu imposto de renda. Você declarou. O imposto de renda ia vir um imposto te cobrar, você ia pagar o imposto de renda. Não tinha uma ligação para a Receita Federal informar o município, para falar, olha, o doutor Rafael, ele fala aqui que ganha 10 mil por mês, está aqui o imposto de renda dele. Você cobrou o ISS dele? Então, antes não tinha essa informação em tempo real entre os órgãos. Agora, com o comitê gestor, quando chegar lá, eles fizeram isso justamente para isso, para tentar linkar Estado, município e União e ninguém perder nessa conta. E ainda colocar aí a Previdência, né? Tá junto com a Receita, você tem a Previdência, ISS, Imposto de Renda, e aí vai. Né? Então, a fiscalização ela é instantânea, né? Nós estamos sendo fiscalizados nesse momento. Nós podemos estar sendo fiscalizados, porque tudo hoje é sistêmico. Né? O senhor já está tirando lá no Receita Saúde o seu recibo, quem presta serviço, pessoa física. E aí? A informação já está na Receita Federal. Não tem isso de você esquecer um recibo. Ah, eu preciso emitir esse recibo agora. Lá de janeiro, eu esqueci de emitir. Né? Vai ter um problema aí. Né? Então, toda uma situação aí que nós temos que ver antes que ela aconteça, né? As predições. Então, eu acho que a gente falou um pouquinho do bloco um, onde tinha umas noções mais comuns, né, da reforma tributária, e acabou que deve estar todo mundo um pouco mais preocupado depois da fala dos senhores aí, porque a gente tinha uma visão simples, e parece que a visão simples já acabou, agora é uma visão complexa, né? Vários atores atuando aí, de olho aí no recebimento. Talvez a gente pode começar o bloco 2, que também, né, acaba que a gente já falou do bloco 2, que é os impactos práticos na atividade médica, né? Os pontos de atenção para o médico. Talvez, mesmo que a gente tenha falado, acho que muita gente entrou agora, talvez assim, frisar os pontos de atenção, né? É importante. Custos, riscos, perda de eficiência, necessidade de revalorização da estrutura. A gente podia falar um pouquinho sobre isso nesses próximos minutos. Sim, Quem- eu vou começar, aí depois eu passo para vocês, Guilherme, mas assim, o que nós estamos vendo mesmo é a reforma do consumo, né? Então, nós temos o que é que o médico vai sentir, né? Qual que é a pressão que ele está tendo aí? Nós vamos ter pressão sobre a margem, sobre a nossa margem, o imposto vai passar a ser custo,
né? Nós temos que colocar esse imposto aí no nosso custo. Então, tudo isso aí nós temos que observar a nossa estrutura, o nosso serviço, a tecnologia que nós estamos investindo aqui, porque isso vai ser aumento indireto de custo. Né? Então, assim, o imposto deixa de ser apenas estratégia e passa a virar custo. Né? Então, nós temos que estar muito atentos a isso aí, porque assim, um erro comum que às vezes nós temos é acreditar ainda que dá tempo de fazer alguma coisa. Né, de achar, não, vamos o jeitinho brasileiro aqui. Não, nós não estamos mais nessa época do amadorismo. Tá? Nós temos que, assim, sem querer assustar, não é nada disso, até fazer um terrorismo, não é nada disso, né? Nós já passamos isso muito aí, é só de ver aí, de pensar no leão agora no próximo mês, a gente já fica meio preocupado. Né? Mas não é nada disso, né? A questão é realmente de planejar. Né? Vamos realmente vai impactar de uma forma mais direta, assim, que vai comprometer as nossas atividades? Será que vai comprometer para quem emite notas fiscais mesmo? E para quem tem uma contabilidade regular? Né? Quem faz o controle dessa contabilidade? Então nós temos que entender isso, por isso que eu falei lá no início, né? Vamos conversar com o nosso contador para que ele nos informe como está sendo isso, para melhor gerir toda essa estrutura que nós vamos ter agora. Tá? Porque nós, como eu falei no início, nós podemos estar sendo fiscalizados nesse momento, né? Porque tudo hoje é sistêmico. Não sei se você quer complementar, Lucas, Guilherme. Doutor Bom, pessoal, Lucas, então a gente está falando muito de planejamento, né? E essa questão do planejamento, o que a gente tem que pensar é na nossa proteção. Então, assim, eu tenho que me proteger disso, como que funciona esse tipo de situação? E o que a gente tem que colocar na cabeça é que um planejamento, uma proteção que a gente coloca para nós, não é algo ilícito. Muita gente acha que a constituição das empresas, esse tipo de planejamento que vai ser feito, é algo ilícito, é algo que você está fazendo ali fora da legislação. E isso não é verdade. Nós temos que trazer uma proteção para a gente, né? Uma proteção tanto dos impostos para reduzir a carga tributária que o médico vai ter. Nós temos que nos proteger também. Imagina a questão de erros médicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós podemos nos proteger de erro médico, enquanto a gente também faz um planejamento aí tributário para redução de impostos. Como que vem essa proteção? Essa proteção pode vir através de uma empresa que o médico tem, né, do consultório, do hospital, porque nós temos que separar duas coisas, que é a pessoa física da pessoa jurídica. Então, uma pessoa jurídica, ela traz uma proteção para aquela pessoa física, justamente porque tudo que acontece ali dentro da pessoa jurídica fica ali dentro. Só em caso de fraude ou algo nesse sentido que vai conseguir atingir a pessoa física. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar nesse planejamento para poder fazer a redução dos tributos, né? Fazer a redução dos tributos, não atingir o seu patrimônio. Então assim, nós vamos passar por um período aí de muita fiscalização, né, e de implementação dessa reforma tributária. Pelos próximos anos aí, as alíquotas vão aumentando gradativamente, né, e vai tirando as anteriores, mas nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar em qual estrutura que você vai entrar. Eu vou montar uma estrutura empresarial para cuidar dessa minha parte médica, né? Vou criar uma estrutura patrimonial para poder cuidar do meu patrimônio, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer um planejamento de redução de imposto, a gente pensa também na proteção do médico. Então, a gente pensa na separação do patrimônio, do seu patrimônio, da empresa que você tem, da atividade médica, por causa dos riscos. Então, vocês estão vendo, nós temos os riscos de imposto, né? Então, uma carga tributária muito alta que a gente vai ter para os próximos anos. Nós temos um risco aí de erro médico, caso aconteça um erro médico, né?
que pode atingir o seu patrimônio. Então, assim, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de proteção também. Então, a intenção é justamente sentar, ver a estrutura, ver como que funciona a organização do trabalho de vocês, para que a gente possa pensar em reduzir a sua tributação, pensar em trazer uma proteção tanto na parte empresarial quanto na sua parte patrimonial, né? E isso agora é muito importante, porque nós estamos na fase de planejamento. E como vai começar a implementação dessa nova reforma tributária, nós estamos ali na hora de fazer dessa proteção e esse planejamento, né? Justamente porque nos próximos anos vão começar as implementações. E na realidade, agora em janeiro já começou a tributação dos dividendos, né? Então, quem teve a distribuição de lucro aí maior de 50 mil mensal, já teve a retenção, né? E a alíquota que vai até 10%, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Eu acho interessante, Lucas, quando você falou aí na estrutura, né? Nós não estamos mais naquele momento de manter a mesma estrutura de antes. Eu estou vendo aí uma grande correria, principalmente quando se fala em holding, né? Eu vi que houve um acréscimo assim de aberturas de holding, de proteção patrimonial, mas muita gente não está entendendo o que que é essa holding. Eu já vi pessoas, sem querer citar o tipo de profissional, apenas colocando um KNAI de holding em determinada empresa e achando que aquilo é uma holding, né? Então seria interessante você explicar para nós aí o que que é uma holding, como funciona isso, porque quando nós falamos de proteção patrimonial, está todo mundo pensando nisso. Você falou aí nos lucros, né? Então foi muito interessante que o lucro, até a doutora perguntou lá aquela hora, né? Pessoa jurídica ou pessoa física? Quem teve lucro na pessoa jurídica aí até 31 de 12 de 2025, nós poderemos distribuir aquele lucro até 2028 sem pagar os 10%, né? Então, tudo bem, foi uma coisa boa, nós fizemos, então estamos trabalhando dessa forma. Agora, o lucro de 2026 em diante vai ser tributado com valor, quem receber com valores superiores a 50 mil aí. Isso não é só como lucro, né? Então, a empresa já vai reter, quando distribuir lá 70 mil, por exemplo, já vai reter isso na pessoa física. Se ele der uma nota fiscal, pessoa jurídica, não vai ter retenção, porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem retenção, né? Mas aí a empresa dele depois vai ter que distribuir para o médico de alguma forma, né? Tá bom. Então, assim, porque às vezes nós vamos falando na holding, na estrutura patrimonial, eu queria era entender o que que é essa holding, né? Para que a gente possa. É só um KNAI que eu coloco ali, um código de atividade, né? Pois é, Essa aí tá direcionada para o Dr. Lucas, né? Isso. Vamos só abrir aqui um espaço, doutor Lucas, se você claro. permite, para a gente fazer algumas considerações no Instagram, porque eu acho que ainda é da etapa antiga e depois a gente já entra no bloco da hold aí, do patrimonial, né? O pessoal tem Perfeito. falado que vários convênios, aí, doutor William, doutor Guilherme, doutor Lucas, vários convênios pagam só na pessoa física, né? E um dos convênios é uma cooperativa. Mudou alguma coisa ou esse vai ser declarado realmente da pessoa física? Ou tem alguma. Vai ter que ter essas duas, né? Pessoa física e jurídica. Realmente tem convênio que só faz na pessoa física, né? Nós sabemos disso. E aí, infelizmente, se eles não aceitam dessa forma, se o regimento deles é esse, nós vamos ter que continuar atuando dessa maneira, né? Porque daí eles têm um regimento, tem o regimento interno deles que determina que seja pessoa física, né? Então não tem como nós mudarmos isso, a não ser se for alterado isso aí, tá? Mas a princípio, sim, vai ter que continuar na pessoa física também, que também está emitindo uma nota fiscal para isso agora, né? A partir desse ano da pessoa física também está emitindo uma nota fiscal junto à prefeitura. Essa foi a pergunta do doutor João Batista. Tem uma pergunta da doutora Roberta.
Roberta Pires, ela fala o seguinte, ó, para a empresa de prestação de serviço médico, que antes distribuía mais de 50 mil para cada sócio, qual risco cada um gastar um valor em cartão corporativo? Qual o valor é seguro? Essa eu não entendi, vocês devem entender o que ela está perguntando, né? É, é, pode falar. Essa. Vocês podem ter visto que falou cartão corporativo, os advogados aqui já até abriram um sorriso, viu? Isso é um ponto de atenção que todo mundo tem que ter. Realmente tem que tem que ter um ponto de atenção em relação ao cartão corporativo, porque é o seguinte, esses gastos dentro da empresa são gastos que têm que ser comprovados, né? Então, como que esses gastos eles são comprovados? São gastos que são para a atividade, para aquela atividade médica. Então, nós temos que ter ali dentro do QNAI da empresa, ou seja, dentro do objeto social da empresa, que é justamente o que a empresa faz, né? Nós temos que ter os objetos que permitem que vocês possam ter esse tipo de gasto dentro da empresa. Porque senão, aí a gente entra na questão da confusão patrimonial, que é a confusão entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Quando acontece esse tipo de confusão patrimonial, aí nós temos a desconsideração da personalidade jurídica e aí confunde o bem dos sócios da pessoa física com os bens da pessoa jurídica. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão corporativa e tem que fazer uma estruturação muito boa dentro do próprio contrato social. Aliás, fazendo um parênteses aqui, muita gente não liga para contrato social, né? Tem muita gente que pega contrato social na internet e fala que é aquilo ali e pronto, acabou. O A contrato moda social agora é chat GPT, Lucas. o chat GPT. E assim, pessoal, o Ele faz contrato tudo. social, com certeza, o contrato social, ele é o coração da empresa. Ele é o coração da empresa. Então, ali vai estar determinado uma série de situações, inclusive essa questão dos quenais, né, e do objeto da empresa. Então, se você tem gastos corporativos que não condizem com o objeto social da empresa, você pode ter um problema muito grande com fiscalização, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente já teve casos no escritório desse tipo de situação, e o que vai poder defender num processo administrativo ou até judicial é justamente o contrato social, né? É o contrato social. E um exemplo muito, assim, um exemplo até bobo, mas assim, se não tiver no contrato social que os sócios podem fazer distribuição de lucros de forma mensal ou de forma desproporcional. Se não tiver isso no contrato social, vocês não podem fazer, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o próprio contrato social e essa questão dos gastos corporativos, porque tem que ter um contrato muito bem estruturado, tem que ter o objeto da empresa muito bem estruturada para que você possa fazer esse tipo de gasto ali corporativo. Não, perfeito, perfeito. A doutora Mireille Campos também falou sobre a Unimed, nós já falamos aqui, já respondemos, né? O doutor aqui, ó, José Cicala é um amigo, ele falou que, o doutor Guilherme falou de ganhos assim de 100, de 80, ele está dizendo que a realidade é bem diferente, viu? O doutor Cicala é um amigo, é, 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 é um companheiro aí de guerra. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da hold aí, explicar para o pessoal o que que é. Depois eu leio algumas mais perguntas. Estão me puxando a orelha aqui, William. A gente tinha combinado de fazer uma apresentação de vocês mais resumida, mas mandaram puxando a orelha. Eles querem saber exatamente a formação. Então, daqui a pouco eu reapresento os nossos amigos aqui da live de hoje. Podem ficar tranquilos aí, tá? Ô, presidente, quero até dar uma sugestão. Se o presidente acatar, nós temos disponibilidade até para aprofundar mais, trazer um curso específico sobre reforma tributária, um curso específico sobre holding, um curso sobre a contabilidade na reforma tributária. Eu, pelo menos, estou à disposição para poder aprofundar mais nesse assunto, porque eu gosto. E aí, quando é um assunto que você gosta e que você conhece, a gente começa a falar e não para. Então, eu consigo falar aqui 3 horas sobre reforma, eu estou me segurando, na verdade. Toda hora eu vou A para gente, ligar o fone e eu desligo. Eu falo, não posso falar não, senão só eu vou falar. não, mas você sabe que aqui a casa do médico aqui, ela, né, além de aceitar as propostas, ela acha que é um desafio. Então, com certeza, nós vamos contactar vocês para fazer esse curso aí. Mas vamos falar um pouquinho da Hold, então. Com certeza, que se deixava, vamos até amanhã.
Mas falando especificamente das holdings, né? Nós temos, vamos chamar assim, dois tipos de holding hoje, que é justamente a holding empresarial e a holding patrimonial. A holding empresarial, ela vem justamente para fazer o quê? Para fazer o controle das suas empresas. Então, daquele grupo, daquelas empresas, né? Então, a holding empresarial, ela serve justamente para isso. E a holding patrimonial, ela serve para guardar os bens e fazer o planejamento sucessório. Na holding empresarial também é possível fazer o planejamento sucessório. E o que a gente tem que tomar cuidado é porque ela a holding ela nasce com uma premissa de participação em outras empresas. Então, eu estava falando de objeto social da empresa, a holding ela é justamente isso, ela é a participação nas empresas. Então, a holding vai surgir como? Ela vai servir, digamos ali, como guarda-chuva das empresas que você tem na parte empresarial, né? Então, ela nasce com essa premissa e é uma premissa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ela não participar de outras empresas, ela não cumpre o objeto social, ela não cumprindo o objeto social, nós vamos ter problema com o município e problema com a Receita Federal. Isso já é até jurisprudência, né? Então, assim, é algo que tem que tomar cuidado, que é bem importante no próprio contrato da holding, na própria estrutura. Por isso que existe esse planejamento, porque estávamos falando de distribuição de lucro. Numa holding empresarial, se as suas empresas fizerem a distribuição de lucro para a sua holding empresarial e a sua holding empresarial justificar aquele valor que tem ali dentro, aqueles gastos que você pode ter ali dentro da empresa, você não pagaria, no caso, o rendimento, né? Você não entraria até os 10%. Por quê? Porque está sendo feita uma distribuição de lucro para a pessoa jurídica e não para a pessoa física. E hoje a nossa legislação, com a reforma tributária, é justamente a distribuição de lucro para a pessoa física, né? Então, por isso que é importante a gente fazer esse planejamento, fazer conta, né? O planejamento a gente tem que fazer conta, tem que colocar a sua realidade para a gente ver qual que é a melhor estrutura. Então, a holding empresarial ela serve justamente para isso, para resguardar ali as empresas que você tem. Então, é uma camada de proteção a mais, onde a gente pode até reduzir a tributação e fazer o planejamento sucessório das suas empresas. Já a holding patrimonial também tem a mesma premissa, porque é participação de empresas. Então, a holding patrimonial ela é um sistema de empresas onde vai trazer o benefício tributário, tanto no ITCMD quanto no ITBI. E é onde você vai deixar guardados os seus bens, onde você vai fazer o planejamento sucessório para os seus filhos, para que eles não paguem o ITCMD, que hoje o teto constitucional é 8%, né? Só que com essa reforma tributária, nós tivemos também algumas alterações nessa questão do ITCMD. Então, alguns estados, como Amazonas e dentre outros, eles fixavam uma alíquota de 2%. Em Goiás é uma alíquota progressiva de 2 a 8. E agora foi determinado que a alíquota em todos os estados tem que ser uma alíquota progressiva até 8%. Então, e o pior, quando você faz uma doação de um CNPJ, de cotas sociais, agora todos os estados são obrigados a fazer a avaliação da empresa. Então, não é o valor da cota que você está doando, é justamente a avaliação patrimonial daquela empresa. Então, vai aumentar a base ali do imposto, né? E também abrir uma brecha para que aumente essa própria alíquota. Porque já vem uma discussão muito grande, que é justamente que o Brasil tributa muito pouco relacionado ao ITCMD, né? Então, o Brasil hoje tributa 8%, se a gente for comparar com os Estados Unidos, é 40%. Claro que lá tem algumas especificações para atingir esse valor dos 40%, né? Mas com essa premissa, com essa alteração que teve agora, abriu um caminho aí para aumentar até 21%. Então, hoje, se você for comparar esse TCMD com uma doação, com um inventário, né, que a gente já estipula, já tem uma estatística de perda patrimonial de até 40% aí, aumentando essa alíquota, nós podemos ter uma perda muito grande, né? Então, assim, a holding ela vem justamente para isso, para fazer uma proteção patrimonial, para fazer uma proteção empresarial e conseguir fazer o planejamento
para redução de impostos ali dentro. Então, a Hold vem justamente para isso. E tomar muito cuidado com a questão do contrato social, né? Repetindo mais uma vez, porque é uma situação muito importante, a parte do QNAD, do objeto social da empresa, é muito importante e tem que ser cumprida, porque é algo que está sendo fiscalizado, igual o Dr. Guilherme falou, que agora vai ter unificação das informações. Isso, a partir do momento que você tem algo que não está sendo dito ou está mal redigido dentro do contrato, você já pode ter um problema e já pode ser alvo de uma fiscalização, né? Então, assim, então agora essa questão de contratos sociais aí feito por ChatGPT, pegou esse contrato na internet, eu acho que isso vai acabar a partir desse ano, porque tem que ser algo mais trabalhado dentro do escopo que é a sua estrutura, né, para poder atender a essa família, essa atividade médica que vocês têm. Então, hold não é para pagar menos impostos, né? É para proteger o patrimônio e dormir tranquilo, né? Porque esse que é o problema. Esse que é o problema. E lembrando, né? Porque às vezes a gente tem na cabeça que é algo ilícito que a gente está fazendo, ou algo nesse sentido. Não, são justamente planejamentos lícitos que a própria legislação nos permite fazer. Então, a partir do momento que, inclusive, é algo que outros países já fazem isso, principalmente os Estados Unidos, eles falam para a gente fazer não pejotização. Eu não gosto desse termo porque pejotização é um termo que dá muito problema, muita fiscalização dentro da Receita Federal. Mas a constituição de empresas, porque a constituição de empresas ela movimenta a economia, né? Então, isso já vem os Estados Unidos já faz isso, só que lá não tem um governo tão arrecadatório igual o nosso, né? Mas você constituir a sua empresa para fazer um planejamento, você começa a girar mais a economia, mesmo que pague menos imposto, né? Dependendo da situação. Então assim, é algo muito bom da gente pensar e estruturar, planejar para o futuro. Eu acho que a gente pode fazer um gancho, já que nós fizemos o terceiro bloco aí, muito bem explicado da questão dos tipos de holding. Acaba que o Dr. Guilherme deu a ideia do curso, eu acho que nós vamos ter que pegar esse curso aí, Dr. Guilherme. Mas antes que puxe o meu orelha novamente, eu vou novamente apresentá-los, porque lá no comecinho a gente estava com pouquinha gente, agora a gente está com muita gente, ó, Dr. Lucas Marinucci, advogado, pós-graduado em planejamento empresarial e tributário pela ProOrdem Goiás. Se eu estiver falando alguma coisa, doutor Lucas, o senhor me corrija aí, tá? Tudo certo. Especialista em holding patrimonial, membro do time Holding Brasil e membro da Comissão Especial de Holding Familiar e Planejamento Patrimonial de Goiás. Certo? Certo. Correto. Dr. Guilherme de Ferreira, advogado, pós-graduado em contabilidade, compliance e direito tributário, conselheiro do Conselho Tributário Fiscal de Goiânia, membro do Grupo de Educação Fiscal de Goiás. Correto, doutor Guilherme? Perfeito, presidente. Perfeito. Doutor William, contador, perito contábil judicial, especialista em contabilidade para médicos e profissionais de saúde. Atua em diversas empresas, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, no planejamento tributário para médicos e hospitais. É isso, doutor William? Correto, doutor. Nosso escritório especialista nessa área. Então tá bom, então é porque depois o pessoal puxou minha orelha, então estão reapresentados. Vamos fazer uma rodada de perguntas, que nós estamos no bloco 4, que é o de fechamento. E aí a gente vai ter Tudo que rápido. correr, para desenvolver os cursos aí que o doutor Guilherme nos solicitou aí. A Vou doutora, eu vou fazer a falar aqui, sabatina. vou fazer um bate-volta do Instagram aqui. Doutora Roberta, ela pergunta, ó, cartão corporativo aí, ó, o senhor gosta. Comida e gasolina pode ser gasto de empresa? Posso para gastar no cartão corporativo? Doutor Lucas, doutor Guilherme, adoro o É, cartão corporativo. é, então, despesas com viagens, né? Você tem, digamos assim, congressos para ir, né? Palestras para dar, então tudo isso você pode colocar no cartão corporativo, o gasto ali com hotel, né? Isso pode entrar no cartão corporativo.
Em relação a gastos com gasolina, você está utilizando o veículo para ir para o trabalho, né? Então, também é uma justificativa que você tem para ter esses gastos, né? Então, seria como se fosse um ressarcimento ali da empresa para fazer isso. Então, pode ser colocado sim. Em relação à comida, né? É, às vezes a gente tem reunião em restaurantes, né? Então, esse tipo de situação acontece. Então, realmente pode colocar também nos gastos, mas toma cuidado. Supermercado, essas coisas, isso aí não. Isso aí não pode porque não tem justificativa para uma compra mensal aí de mercado, né? Mas tirando isso, sendo situações bem específicas, pode sim. Doutora Vinculados à Valéria, atividade, né? Isso, É, vinculados à atividade. só complementando, esse cartão corporativo, acho que o pessoal tem que entender o seguinte: ele tem que ter vinculação direta com a atividade, igual o doutor William trouxe. Ele tem que ter vinculação direta com a atividade da empresa. E comprovação, porque se em algum momento a Receita entender que algum das suas despesas ela não condiz com a operação, você tem que comprovar que ela é daquela operação em si. Vou dar um exemplo, o veículo. Você tem um veículo local, o veículo é da própria empresa, ali você tem uma clínica e aquela clínica possui um veículo ligado ao CNPJ, e esse veículo está ali registrado e você vai para utilizar ele para visitar alguma coisa que tem a ver com o fim da sua clínica. E aí você coloca o combustível. Mas você pega esse mesmo veículo e vai buscar seu filho no colégio. Esse mesmo veículo, com o mesmo combustível que está lá dentro, você viaja para ir para Pirinópolis com sua família. Aqui o pessoal é mais chique, né? Você viaja para ir para Ilhéus com sua família, Lençóis Maranhenses, e ali você está passando o seu cartão corporativo. Então, algumas coisas, é uma linha tênue, mas ela é muito complicada, porque se houver uma autuação da Receita Federal, você vai ter que comprovar os caminhos e essa operação. E é aí que vem a luta, porque às vezes a pessoa está gastando combustível, está passando o cartão e manda para o contador, manda lá para o doutor William. Doutor William, toma aqui, está aqui as notas do combustível. Doutor William, contador, vai receber as notas e vai lançar ali na escrituração da empresa. E vai lançar na escrituração, às vezes vai entrar como custo, porque ele entendeu da forma que o empresário mandou, da forma que o médico mandou, entendeu se tratar de custo da empresa e colocou no custo da empresa. E aí depois vem a Receita Federal e fala, olha, notifica, vem uma auto-infração falando, tá bom, gasto corporativo, tudo bem, mas por que você estava lá, Lençóis Maranhenses, abastecendo esse carro? Qual a operação da sua clínica com aquele lugar? Isso eu estou falando só do combustível, mas aí a gente vai para a alimentação, a gente entra na mesma lógica. Então, assim, o cuidado é o seguinte: qual que é a principal situação que o médico tem que entender? Profissionalmente, seja ele autônomo, seja ele tenha uma empresa, uma clínica, um hospital, ele tem que entender o quê? Ele tem que informar para o contador com qualificação os gastos dele. Então, o contador tem que entender, porque aí o profissional contábil, ele já vai saber informar o profissional médico, ali no caso, o que vai poder deduzir, o que vai ser custo, o que não vai ser, o que vai entrar, e alertar. Olha, cuidado, essa conta de energia da sua casa, do seu apartamento, você não pode pagar com sua conta PJ. Você tem que distribuir para sua conta pessoa física e aí fazer o pagamento, porque a casa é sua, não é da empresa, apesar de você ser dono da empresa. Então, essa lógica vai para a confusão patrimonial e eleva ali para o cartão corporativo, porque o cartão é muito fácil, né? Você está na mão, você coloca no seu relógio, vai lá e paga, mas aí quando vê no final do mês pode ser que tenha uma confusão e aí você vai pagar como pessoa física e não como pessoa jurídica, que é um grande prejuízo. a gente abriu uma Fazendo. Pode Pode. falar. Pode. Não, abrindo um parênteses aqui, em relação a veículo que foi mencionado, só para o pessoal ter conhecimento também, veículos que estão dentro da empresa, que é da empresa, né? Esse tipo de móvel, né? Ele tem que ser depreciado durante os próximos anos, tá? Então, para quem está pensando em comprar veículo, colocar dentro da empresa, né, e tudo mais, pensa direitinho, porque a partir do momento que você colocar ele dentro da empresa, a contabilidade ela é obrigada a fazer a depreciação desse veículo ano a ano. E aí, o que acontece? Você vai vender esse veículo ano que vem, você não vai vender
pelo valor que depreciou, você vai vender pela tabela FIP. E aí, com isso, você pode pagar um ganho de capital, tá? Então, só abrindo um parênteses aí para um alerta para todo mundo. Vamos fazer rapidinho aqui as perguntas para a gente caminhar para o final. Doutora Valéria pergunta se os congressos, qualquer área, né, área do congresso, área de atuação, pode ser, né, já foi falado aí, que pode ser lançado como gasto, né, de maneira geral, né? Isso aí é ok, né? Doutor, Puxando, eu vi uma pergunta aqui, presidente, Está na atividade. tem o onde doutor Paulo Fialho é um amigo também, ele está dizendo aí que o valor que o senhor falou aí de 60, 80, só eu que ganho. Ele falou aí, ó, o presidente do CERM ganha. Eu também não estou nessa faixa não, viu, doutor Paulo? Mas um abraço para o senhor aí que está presente na live. A Mas meta é você está todo vendo, mundo chegar, então é estruturar para todo mundo chegar nisso. o senhor está vendo as perguntas aí, então o senhor me ajuda, porque chegou muito agora, depois que eu falei das eu vi uma perguntas. aqui da doutora Fernanda, onde ela colocou assim: isso de colocar gastos com congresso, gasolina, etc., como foi citado, seria somente para SA ou lucro presumido, certo? Para microempresas do Simples Nacional seria imposto fixo. Vou deixar o doutor William trazer. Eu posso falar, mas o doutor William, que é o contador aqui, que ele vai falar com mais propriedade. Nós temos que ter um entendimento aí, porque falou SA, né? Ela não precisa ser SA, porque nós temos aí SA de capital aberto, SA de capital fechado. E a maioria das nossas empresas, elas são limitadas, né? Então, assim, ou limitado, ou empresa individual limitada. E aí, na forma de tributação, ela é lucro presumido, imposto simples ou lucro real. Então, assim, quando nós lançamos na pessoa jurídica, nós temos uma limitação até quanto que eu posso aproveitar daquela despesa no resultado da empresa. Porque se você estiver pelo lucro presumido, ele dispensa as despesas, né? Porque ele entra aí como a presunção. Então, o imposto é feito em cima da presunção. Quando é no lucro real, aí já é diferente, ele vai entrar lá nas despesas, né? Então você tem receita, menos custos de despesa, vai te dar o resultado para pagar o imposto. Então há uma diferenciação aí nesse sentido, tá? Lembrando, pessoal, não é que a sua empresa esse ano está no lucro presumido que ela vai ficar para sempre no lucro presumido. Então, todo ano tem que fazer uma análise, porque vai que a empresa tem muito investimento no ano, ela tem muita despesa, né? Às vezes vale a pena colocar no lucro real. Então, não é algo que é fixo, tá? Vai alterando ano a ano. Eu acho que o que ela trouxe, se eu puder também falar, acho que ela queria mais assim trazer se esses custos, se tiver no Simples Nacional, ela discrimina ou não. Se eu puder adentrar, então assim, o Simples Nacional, ele é simples. Então, em regra, é simples, é faturamento bruto, então que faturar bruto vai vir a alíquota ali em cima dele. Então, de fato, você não consegue aproveitar alguns benefícios que tem no lucro real e no lucro presumido. Apesar que a reforma tributária trouxe um formato híbrido. Então, a partir de agora, você vai poder pagar IBS e CBS por fora do Simples Nacional. E para que isso? Justamente para aproveitar essas oportunidades. Então, o Simples Nacional, que era bastante simples, que não tinha todas as problemáticas do presumido e do real, de discriminar muita coisa, você fazia era o faturamento e tributava. Agora você pode optar pelo híbrido e destacar o IBS e o CBS, ele vai ser cobrado por fora, o restante vai ser dentro do Simples, e aí então você vai poder fazer alguns aproveitamentos. Inclusive, quem está no Simples Nacional, prestação de serviço nem tanto, mas quem faz venda vai ficar muito atento a isso. Então, o risco das empresas saírem do Simples Nacional de agora para frente vai ser grande, por conta disso, dessa questão do aproveitamento. Mas, de toda forma, eu acho que a pergunta era mais direcionada a isso. Então, é isso, doutor, acho assim, pelo menos no meu entendimento simplório inicial, não tanto contábil, se falando de prestação de serviço médico, está no Simples Nacional, se você tiver no formato híbrido, você então vai pesar bastante toda essa possibilidade de creditação, né, da questão de compensar os créditos. Se você não tiver no híbrido, não vai ter tanto. Mas o quanto melhor você deixar escriturado para o seu contador todos os seus gastos, rendimentos e tudo, é melhor para tudo, para explicar auto de infração, enfim, toda a situação. Ó,
a gente chegou muita pergunta. Talvez se a gente não responder todas, depois eu mando para vocês, a gente faz a resposta. Mas tem alguns resuminhos aqui, ó. A doutora Rafaela Queiroz falou assim, ó, o que mudou na questão da distribuição de lucro PJ para PF? Nós falamos isso no começo, talvez, mas se quiser dar uma resumidinha rápida. Falamos no início, né? Então a PJ distribuindo para PF, valores acima de 50.001 já irão pagar 10% em cima do total, vai ser tributado, o que não era antes era isento. Lembrando que também nós temos a questão de soma de receitas, tá? Então, não é apenas a questão da distribuição de lucro, porque às vezes a sua empresa distribuiu menos que isso. Então, a empresa não teve a retenção ali na hora que fez a distribuição. Mas aí no seu imposto de renda, vai que você tem receitas com aluguéis, né? Toda essa situação, tem que tomar cuidado com a soma das receitas ali, tá? Doutor José Sicala ele fala aqui assim, ó, como ficaremos os médicos normais, medianos, não empresários, os trabalhadores? Eu vi que o senhor falou Ô, a questão do planejamento, mas como ficarão os médicos normais, segundo o doutor José Sicala? presidente, Não esse super de faturamento. o doutor José acho que ficou bravo comigo, que eu estava brincando dos altos rendimentos aí. Doutor José, a gente fala assim, a gente fala às vezes falando dos altos rendimentos, é porque aqui todo mundo vai ganhar bem. Nós aqui, vocês estão nos assistindo, então essa é a certeza que a gente tem, que todo mundo aqui vai ganhar bem. Mas aí a gente está se preparando justamente para quando tiver e não pagar muito tributo. Mas para quem rende menos? Então vamos falar aquele profissional médico que está ali no início da carreira, ou o profissional médico que está ainda fazendo residência, ou mesmo quem está na frente resolveu fazer uma residência ou mudar a área dentro da medicina, que acontece todo momento, então vai ter um rendimento menor. Então, o médico hoje que fatura até R$ 5.000, pela reforma do imposto de renda que aconteceu ano passado, ele já vai ficar isento de imposto de renda. Então, ele fatura até 4.990, até 5.000, né? Porque a partir de 5.001 ele vai ter isenção. Então, para esse, teve essa vantagem. É, Agora, em relação aos outros tributos, em relação ao IBS e o CBS, né? Porque esse médico ganha R$ 5.000, ele teria que pagar o ISS. Ele vai ter que pagar o IBS. Então, ele vai ter que pagar, deveria pagar o ISS, alguns não declaram, não vai no município, não faz o cadastro no município e acaba se esquivando enquanto o município não te achou. Mas o dia que o município te achar, ele pode cobrar os 5 anos para trás. Então, isso vai mudar. Então, ele pagava o ISS ali na alíquota de 5%. Está uma previsão de 15% jogar uma média. Então, a previsão de aumentar 10% na carga tributária do IBS. Então, essa é a influência. Agora, o profissional que ganha entre 5.000 e 7.000, 5.001, 7.250, esse mudou a faixa. Ele também teve uma redução. Então, ele vai pagar um pouco menos de imposto de renda, mas o IBS e o CBS vai influenciar ele da mesma forma. O IBS vai ter o aumento dele, porque os profissionais liberais, os prestadores de serviços, foram abarcados negativamente pela reforma tributária. Então, vai ter esse impacto. E ali o profissional que está faturando ali mais de 7.250, mais menos que os 50.000, que não vai pegar. Ele vai pagar os 27,5 se ele tiver na pessoa física, mais o ISS que vai virar o IBS, e se ele tiver na pessoa jurídica, ele vai ter o impacto do imposto de renda, porque na pessoa jurídica, aí vai depender do seu regime. Mas, em regra, é sobre faturamento também. Quanto mais faturar, mais imposto ele vai pagar. Mas, em relação à alíquota, não vai aumentar tanto do imposto de renda dele. A não ser se ele tiver no real, que aí tem uma variação bem grande. Mas se eu conseguir explicar, seria isso. Não, show de bola, muito bom. Acho que o Dr. Paulo Fialho já foi atendido, mas vamos ver aqui. Ele fala transferência de honorários da pessoa jurídica simples para a pessoa física pode ter problemas? Se não, como proceder? Acho que nós falamos também sobre isso, né? Falamos, mas não tem problema, né? Pessoa física para pessoa jurídica, né? Isso. Tá tudo bem, né? Acho que a doutora Fernanda também escutou as explicações, o senhor já falou que foi atendida, e acho que a gente vai caminhar para o finalmente. E se eu fiquei tipo, alguma pergunta, mas como já foi solicitado para a gente fazer um curso, então a gente vai ter que falar sobre isso, né? Empresas, doutora Camila, né? Empresas no Simples ainda servirão para economizarmos com os impostos dos salários dos funcionários?
Doutor, essa questão do salário dos funcionários, né? Porque às vezes você fala assim, o imposto simples é melhor, né? Nós temos que analisar a situação da atividade médica, porque a atividade médica ela tem um anexo, né, que utiliza o fator R, né? Então, o que ela está perguntando aí é justamente por causa do fator R. Porque quando você tem a folha de pagamento alta, aí compensa você ficar no simples, né? Quando não tem, aí não é viável. É porque o fator R ele faz um percentual muito grande, a alíquota muito grande. Então não compensa, às vezes é melhor ficar no presumido. Ainda esse ano, ainda nós estamos dessa forma, tá? Nós vamos continuar assim. Só posso chamar uma atenção aqui que eu até dou uma tremida quando alguém fala de folha de pagamento, de empresa com folha de pagamento. Eu falo assim porque a gente falou aqui de planejamento, né? Então, planejamento empresarial, planejamento tributário, e muitas pessoas falam que você tem uma empresa, você tem uma clínica, você tem um hospital e que você tem vários funcionários. Se você tiver no presumido, no real, você vai pagar bastante imposto. Então, o que que você faz? Mantém a operação, porque quando é hospital, se você classificar como hospital ali o seu consultório, sua clínica, que seja, se classificar e você tiver atividade hospitalar de fato, você tem alguns benefícios. Aí o que, que algumas pessoas chegam e falam que estão planejando? Deixe a sua prestação de serviço numa empresa do lucro real para você ter os benefícios e vamos abrir uma pessoa jurídica no Simples Nacional para alocar os seus funcionários. Gente, isso é simulação. Pode dar certo? Pode, até no dia que a Receita te encontrar. E aí vem o problema. É muito sério isso aí, né, doutor? E ainda simula a questão do honorário, né, do Prolabore. Coloca o Prolabore lá em cima, às vezes tem uma folha baixa, para poder pegar essa aí no fator R. Então, cuidado com isso. É um alerta muito grande, porque essas simulações, isso aí a Receita pode pegar e desconsiderar toda a contabilidade, hein? Vamos fechar aqui na última pergunta e depois a gente faz uma rodada de considerações finais. A última pergunta, doutora Karine, ela fala o seguinte: para faturamento até R$ 5.000, o Simples Nacional é o que mais compensa? Bom, Pelo, ao pelo meu ver, balançar da cabeça. simplório, sem ver documentação nem nada, ao meu ver, até R$ 5.000, sim. Simples Nacional vai ser o mais compensado. E analisar o anexo que ele vai estar, né? Atividade médica, né? Porque se não for, se cair lá para o fator R, pode complicar um pouquinho, né, doutor? Ó, tivemos aqui uma audiência muito boa e depois a gente vai disponibilizar esse bate-papo da gente lá no YouTube e vamos estudar o curso que o doutor Guilherme falou para a gente fazer. Vou fazer uma passagem rápida para considerações finais e pontos de importância sobre, sobre o nosso assunto da reforma tributária, que também já virou reforma de renda, virou road, virou uma série de assuntos muito importantes para a classe médica, e eu acho que estava todo mundo preocupado. Muitas dúvidas vão acontecer, né, no decorrer desses próximos meses, até nos próximos anos. Doutor Lucas, para as suas considerações finais, o que o senhor achar importante? Bom, pessoal, não vou me estender, mas só agradecer aí a oportunidade novamente. E assim, pessoal, vamos pensar, vamos planejar, sentar com seu contador, com seu advogado, tá? É muito importante para poder reduzir tributação nesses próximos anos aí, entender mais, né? Porque inicialmente tá uma salada, né? Mas entender melhor sobre tudo isso, né? Então, sentar com seu advogado, com seu contador e planejar seus próximos passos aí para reduzir tributação e proteger, tá bom? E precisando é só entrar em contato com a gente também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, doutor Guilherme. Agora, o senhor fazer um fechamento, os pontos importantes. Presidente, pontos importantes, ao meu ver, o médico aqui, e aí é todo médico. O médico está faturando pouco por enquanto, o médico está faturando médio, o médico está faturando muito. Você tem que ter atenção. Atenção no seguinte sentido: não faça nada no impulso. A gente sabe que na área da medicina tem muita questão de cooperativa, muita questão de abrir um PJ, fazer alguma coisa nesse sentido, mas tenha um advogado parceiro,
tenha um contador parceiro. Na verdade, vou até falar aqui, apesar de eu ser advogado, mas contador é até mais importante que o advogado. Então, tenha um contador ao seu lado ali, sempre um contador de confiança. Converse com ele, não só mande. Olha, fiz isso, aquilo, aquilo outro. Sente com ele, liga para ele, me explica o que eu preciso te passar, o que eu preciso fazer. Você tem que ter essa disponibilidade. Eu sei que nós, advogados, não aprendemos isso na faculdade, vocês, médicos, não aprendem isso na faculdade, que a gente tem que ser empreendedor. Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente aprende para poder passar informações qualificadas para o advogado, para o contador e poder render melhor nossa empresa e não cair em armadilhas, ou a gente contrata alguém para fazer isso por a gente. E aí, a gente, quando contrata alguém para fazer por a gente tem o risco da pessoa fazer errado, da pessoa fazer mal feito, ou então da gente, ou a gente ter que despendir, tirar esse dinheiro do bolso, que às vezes a gente não tem, principalmente no início da carreira. Então, essa é a dica que eu posso dar. Se planeje, estude. Se eu puder deixar aqui, presidente, se vocês quiserem me seguir no Instagram, Guilherme de Ferreira, é DI, podem me seguir. A gente está no Instagram, né? Falando no Instagram, mas podem me seguir lá. Lá eu converso um pouco, podem me perguntar, se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar vocês também, estou aqui total à disposição, tá bom? Obrigado. Doutor William, o senhor viu que o senhor é a figura mais importante aqui, né? Segundo o doutor Guilherme, doutor Lucas, eu também. Então, as Mas, suas considerações finais aí como especialista na contabilidade para médicos. doutor Rafael, me senti aqui agora empoderado, viu? Dessa forma. Muito obrigado aí. Doutor, primeiro eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela oportunidade, agradecer o CREMEG pelo espaço e informar que a reforma tributária, ela não pune quem fatura. Na realidade, ela pune quem não se organiza, né? Então, eu estou com essa máxima, né? Então, quem não se organiza que vai ter problemas na reforma tributária. Caso contrário, não teremos problema. Tá? Eu estou à disposição, como falei no início, o nosso escritório é especializado na área médica, o nosso escritório se chama Experts Perícias Contábeis, e nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito a presença sua, doutor Lucas, doutor Guilherme, agradeço muito a audiência que nós tivemos no Instagram, logo também vai estar no YouTube, para que a gente também possa aumentar aí o conhecimento. Vamos estudar sim, doutor Guilherme, um curso, ou pelo menos mais um encontro sobre isso, se chegar para a gente mais dúvidas. Eu quero agradecer a todos, dizer que todos os conselheiros do CREMEC estão preocupados em dar ao médico aí subsídios para ter uma facilidade no seu dia a dia, e a gente não pode esquecer que essa questão, renda, tributação, família, hold, tudo isso faz parte da vida e facilita. Se o médico tiver com tranquilidade nesse tema, ele vai estar mais tranquilo para exercer a profissão. Então, o CREMEG está fazendo fazendo toda essa caminhada para valorizar o médico e fortalecer a medicina. Obrigado também a todos os conselheiros que estavam aqui com a gente assistindo, e agradeço todo mundo. Então, fiquem todos aí com Deus e obrigado novamente, William, Guilherme, Lucas, obrigado mesmo. Obrigado a todos e obrigado você, Marco. Eu sei que está aí no bastidor fazendo a transmissão do CREMEG, sempre nos ajudando aí nessas horas. E fiquem todos com Deus. Muito obrigado.